Olá, povo de Deus! Hoje teremos mais uma lição da Escola Dominical, desta vez baseada no capítulo 19 da nossa Confissão de Fé, onde temos ali a lei de Deus. Esse assunto ele não é novidade para nós. A gente sabe da importância da lei de Deus, mas é interessante perceber o cuidado aqui da nossa confissão e mostrar todos os pontos necessários para o nosso conhecimento com respeito à lei do Senhor. Então nós temos aqui, na nossa confissão de fé, nós temos 7 artigos que vão falar desse assunto que é tão importante na nossa vida e ao mesmo tempo tão negligenciado por muitos que se dizem crentes. Então nós vamos seguir os assuntos e os temas propostos aqui pelo próprio capítulo 19, de 1 a 7. Então, vamos lá. O primeiro artigo, ele vai falar desta lei de Deus antes da queda, antes de Adão e Eva cometerem pecado. Sim, porque essa lei, ela estava presente ali. Esse período antes da queda é chamado de Pacto das Obras. Por quê? Porque Adão e Eva, eles eram sem pecado, eles deveriam cuidar do jardim e deveriam obedecer ao Senhor. Vejamos o que diz aqui o primeiro artigo. Diz assim: Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como a toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, total, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição de ele cumprir a lei e o ameaçou com a morte, caso ele a violasse, e dotou-o com poder e capacidade para guardá-la. Então nós encontramos aqui o Senhor, ele instituindo a sua lei. Um exemplo prático disso é a guarda do dia do Senhor. Quando foi que Deus instituiu a guarda do dia do Senhor? O dia do descanso. Descanso em hebraico é Shabat, né? Então o dia do Shabat, o dia do descanso. Antes da queda. Ele já havia instituído. Isso é só um exemplo para mostrar que a lei do Senhor, ela já estava ali inserida. Então, essa lei ela se manifestava através desse pacto das obras, que obrigava o homem a uma obediência perpétua ao nosso Deus. Ele não podia desobedecer ao Senhor. E aí, o Senhor deixa muito claro, caso ele viesse a desobedecer, ele morreria. Essa é a manifestação primeira, lá no início da lei do Senhor. A lei de Deus colocada sobre os nossos primeiros pais, Adão e Eva, antes de pecar. Mas como sabemos, infelizmente os nossos primeiros pais pecaram. Eles caíram em pecado. E aí esse pacto das obras, ele deixa de existir, porque agora esse homem tem pecado. E aí tem início o pacto da graça. Deus institui um pacto com o seu povo e esse pacto agora se dá pela graça, graça esta que acontece em Cristo Jesus. E aí a pergunta é, nesse caso a lei deixou de existir, a lei não funciona mais, Deus mudou de ideia? Não, essa lei ela ainda vigora, ela vigora neste pacto, ela continua. E ela vai se apresentar de 3 maneiras. Isso é importante, irmãos. 3 maneiras. Nós vamos ter a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. E Deus vai revelando aos poucos, até culminar com Moisés ali no deserto, quando toda a lei do Senhor ela é dada. A lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Veja que destas 3, uma apenas permanece após a vinda de Cristo, que é a lei moral. A lei civil e a lei cerimonial,
elas são abolidas totalmente em Cristo Jesus. Mas a lei moral, ela permanece até hoje. Vamos entender um pouquinho sobre isto. Vamos lá, vamos entender um pouco sobre essa lei que permanece após a queda dos nossos primeiros pais e o que seria essa lei moral. Vamos lá. Essa lei, depois da queda do homem, continua a ser uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus, e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim se dividem as tábuas da lei. A primeira tábua, que contém os 4 primeiros mandamentos, que mandamentos são esses? Não terás outros deuses diante de mim. Não façais para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhe prestarás culto. Terceiro, não dirás o nome do teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia do descanso para o santificar. Essas 4 leis, elas são resumidas no nosso amor para com o Senhor. Então, quem ama o Senhor não tem outros deuses. Quem ama o Senhor não faz imagem de escultura. Quem ama o Senhor não pronuncia o nome de Deus em vão. Quem ama o Senhor guarda o dia de descanso, o dia por ele determinado, que no Velho Testamento era o 7º e hoje é o primeiro dia da semana. Essa é a lei para com Deus. E a lei para com o homem? A segunda tábua, que é resumida em amar ao próximo como a si mesmo. Então vamos lá. Começa o 5º mandamento, que diz assim: honrar pai e mãe. O 6º mandamento diz que nós não podemos matar. O 7º mandamento diz que nós não podemos adulterar, ou seja, cometer pecados de ordem sexual. O 8º mandamento, que diz que nós não podemos roubar. O 9º mandamento diz que nós não podemos usar de falso testemunho, não podemos usar a nossa língua para destruir quem quer que seja. E o 10º mandamento, que diz que nós não podemos simplesmente desejar pecaminosamente as coisas que pertencem aos outros, ou seja, não podemos cobiçar. Então, honrar pai e mãe, não matar, não cometer pecados de ordem sexual, não roubar, não usar de falso testemunho e não cobiçar, isso demonstra o nosso amor para com o próximo. E toda essa lei, ela não perdeu a sua validade. Porque senão eu perguntaria o seguinte: você como crente, você pode adulterar? Você como crente, você pode dizer o nome de Deus em vão? Você como crente, você pode ter outros deuses diante de si? Você como crente, você pode cobiçar? Você como crente, você pode roubar? Você como crente, você pode não guardar o dia do Senhor? Veja, esta é a lei moral. Ela existe e ela simplesmente está em vigor para conosco. Esta é a lei moral e que foi dada ali no Monte Sinai, como nós vimos. O terceiro ponto que nós encontramos aqui, ou o terceiro artigo, vai falar aqui do segundo tipo de lei. Como nós vimos, existe a lei moral, está aqui no artigo 2º. O artigo 3º vai falar agora das leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais, elas vigoraram até Cristo e com a vinda de Cristo elas foram completamente abolidas. Diz assim o nosso símbolo de fé: além dessa lei, geralmente chamada lei moral, foi Deus servido dar ao seu povo, Israel, considerado uma igreja sob sua tutela, leis cerimoniais, que contém diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sentimentos e os seus benefícios,
e, em parte, representam várias instruções de deveres morais, estão todas abrogadas, ou seja, todas anuladas sob o Novo Testamento. Então, o que é essa lei cerimonial? Foram as leis dadas pelo Senhor a Israel, que era a igreja de Cristo lá no Velho Testamento, para que observassem todas as regras ritualísticas, como eles deveriam realizar os cultos, como eles deveriam praticar aqueles ajuntamentos solenes. E essa lei cerimonial, ela era muito colorida, ela era muito visual, ela era muito rica. Então a roupa do sacerdote, cada peça colorida, cada pedra tinha um significado. O próprio tabernáculo e depois o templo com toda aquela suntuosidade, cada parte ali do tabernáculo e posteriormente do templo também tinham a sua razão de ser, os sacrifícios que eram feitos, as lavagens que acontecia em público, os pães da propiciação, o menorá, o altar, o pequeno altar com incenso, que representava também vários elementos ali do povo de Deus. Veja que no Velho Testamento, todas as cerimônias eram ricas, eram coloridas, eram visuais, as pessoas viam. Isso era necessário porque todas elas apontavam para Cristo, estavam anunciando que Cristo viria. Quando Cristo vem e ele morre pelos nossos pecados, essas leis deixam de existir. O próprio Israel, como nação, ali um país, deixa de existir. A igreja de Cristo, que estava ali em Israel, agora passa a ser a igreja entre os gentios. E os gentios passam a ser o Israel de Deus, os descendentes de Abraão. Então, aqui o nosso símbolo de fé mostra que estas leis, elas deixaram de existir. Também nós temos aqui no capítulo 4 as leis civis. Né? Lembra que eu falei? Essas leis, elas possuem três naturezas: a moral, a cerimonial e agora a civil. E aqui no artigo 4º diz assim: a esse mesmo povo considerado como um corpo político, né, uma nação, Deus deu leis civis que deixaram de vigorar quando a nação daquele povo deixou de existir e que agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral. O que está dizendo aqui é o seguinte: essas leis civis, muitos elementos dessas leis civis até vigoram hoje. Por exemplo, o combate contra o crime, contra o assassinato, etc., a maneira como eles agiam naquela época, a questão do ressarcimento daqueles que eram prejudicados. Então, esses elementos até existem hoje em muitos lugares do mundo, mas essa lei civil dada por Moisés ao povo de Israel como uma nação, como um país aqui nessa terra, não existe mais. Elas foram todas abolidas em Cristo, porque elas todas apontavam para Cristo. Tanto a lei cerimonial quanto a lei civil, elas apontavam para Cristo e elas não podem mais ser observadas. Não somos obrigados a observar estas leis. Isso está muito claro. Um exemplo bem prático disso. Lá no Velho Testamento nós temos leis claras de como os reis, por exemplo, deveriam agir, ou como a liderança, melhor dizendo, deveria agir, como os subalternos deveriam agir, como que a nação deveria funcionar politicamente. Isso não se aplica mais hoje, porque nós estamos entre os gentios, somos gentios. Naquela época, os líderes, os reis, deveriam ser servos de Deus e deveriam obedecer ao Senhor nas leis civis. Hoje, nós estamos num ambiente onde nem toda liderança é de Deus. Os próprios apóstolos e a igreja que começa ali nos últimos dias é a mesma igreja do Velho Testamento, mas enquanto igreja gentílica começa ali no início dos últimos dias, que é a descida do Espírito Santo em Pentecostes, o César não era, ele nem conhecia a lei do Senhor, ele nem conhecia Deus, não conhecia Cristo. Então é por isso que você percebe que essas leis
civis, elas deixam de existir. E é isto que Paulo combate lá em Gálatas, em Colossenses. Ele vai combater isso. Por quê? Porque as igrejas cristãs, elas estavam voltando para essas leis. Tanto que quando Paulo fala sobre a questão dos sábados, ele não está falando da guarda do dia do Senhor contido no 4º mandamento da lei moral. Ele está falando dos sábados cerimoniais, porque o sábado, ele não só está na lei moral, como ele está também na lei cerimonial. Existia todo um cerimonialismo para os sábados, as celebrações, as festas, os ajuntamentos solenes. Esse tipo de prática cerimonial voltado para o sábado foram todos abolidos, como a circuncisão, por exemplo. Então, Paulo, quando ele condena, ele não está dizendo que o 4º mandamento prescreveu, não. O que ele está dizendo é que aqueles cristãos, eles erravam, porque como crentes, eles ainda obedeciam os cerimoniais do Velho Testamento, incluindo as cerimônias voltadas para o sábado, o descanso, como, por exemplo, o ano do jubileu. Nós entendemos muito bem isso, hoje não existe mais. Por isso que hoje é um erro essas igrejas aí que se dizem cristãs e ficam voltando às práticas do Velho Testamento, fazem a festa dos tabernáculos, usam símbolos, usam a arca, usam o menorá, usam toda aquela simbologia cerimonial e querem voltar às práticas de Israel no Velho Testamento. Isso é errado. Paulo combateu isso com muita força. Não podemos e nem devemos mais obedecer e seguir a lei civil e a lei cerimonial. Elas foram restritas a Israel como nação e apontavam para Cristo. Mas a lei moral, não. A lei moral, ela não deixou de vigorar. A lei moral existe até hoje e ela, inclusive, deve ser cumprida, como diz aqui o nosso símbolo de fé, não só pelos crentes, mas os ímpios também têm o dever de cumpri-la, embora não o façam. É exatamente o que diz aqui o artigo número 5. Olha só o que diz aqui. A lei moral, ou seja, os 10 mandamentos, obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência, tanto as pessoas justificadas como as outras, e isso não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo, no Evangelho, não anula de modo algum esta obrigação, antes a confirma. Então, se as leis civis e cerimoniais deixaram de existir, não devemos mais cumprir, tentar cumpri-las como regra é pecado, é um erro, a lei moral, ela vigora até hoje. E ela deve ser obedecida não só pelos justos, pelos crentes, mas pelos ímpios também. Ou os ímpios podem matar à vontade, podem adulterar, ou os ímpios eles podem mentir, os ímpios eles podem cobiçar, os ímpios eles podem difamar. Não, eles devem obedecer sim à lei moral. E isso inclui a primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos. Os ímpios não têm o direito de ter outros deuses diante do Deus verdadeiro. Os ímpios não têm o direito de se curvar diante de imagens. Os ímpios não têm o direito de difamar o nome santo do Senhor. Os ímpios não têm o direito de quebrar o dia de descanso. Agora, eles fazem isso porque são ímpios, eles não temem a Deus. Mas eles são também obrigados a cumprir a lei do Senhor. Porque é exatamente esta lei que vai condená-los no dia do juízo final. Qual é o parâmetro para a condenação dos ímpios? Os 10 mandamentos. E veja que Paulo nos diz com muita clareza, quebrou um, quebrou todos. Não tem meio termo. Então isso mostra que
Os ímpios são obrigados também a cumprir, mas não cumprem, e por isto serão condenados. Agora veja, de que maneira nós, como crentes, devemos observar esta guarda da lei moral, dos 10 mandamentos? Isso é porque estamos ainda debaixo da lei? Não, nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Mas isso, o fato de estarmos debaixo da graça, não nos desobriga o descumprimento da lei. Esse discurso de que a lei é do Velho Testamento, hoje nós vivemos a graça. Primeiro que a graça estava presente o tempo todo no Velho Testamento, ela não deixou de existir. Segundo que é verdadeira essa afirmação de que não temos mais a obrigação de cumprir a lei no que diz respeito à lei civil e à lei cerimonial, correto, mas a lei moral, de jeito nenhum. Paulo, os apóstolos, o próprio Cristo fala que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor. Está muito claro. Se você quer saber disso, depois leia a primeira carta de João. Leia Paulo, quando fala sobre os mandamentos. Veja Cristo. Cristo diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E Cristo está falando aqui da lei moral. Ele está falando aqui dos 10 mandamentos. Então, por mais que não estejamos mais debaixo da lei, porque somos crentes, quem está debaixo da lei, da acusação da lei, são os ímpios, nós não estamos mais, estamos na graça, mas devemos cumpri-la. É o que diz aqui o capítulo 6. Ele é bem longo, mas é importante nós lermos para entender. Diz assim: embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como um pacto de obras, para serem por ela justificados ou condenados, contudo, ela lhes serve de grande proveito, como aos outros, manifestando-lhes como regra de vida a vontade de Deus e o dever que eles têm. Ela os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Descobre-lhes também as pecaminosas poluições de sua natureza, do seu coração e da sua vida, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção de pecado, maior humilhação por causa dele e maior aversão a ele, e ao mesmo tempo lhes dá uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da obediência dele. Ela é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados, os quais as aflições que por causa deles devem esperar nesta vida, ainda que sejam livres da maldição ameaçada na lei. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênçãos pode esperar dessa obediência, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei, considerada como pacto das obras. Assim, o fazer um homem o bem, ou evitar ele o mal, porque a lei estimula aquilo e proíbe isto, não é prova de estar debaixo da lei, e não debaixo da graça. O fato de nós estarmos debaixo da graça e não da lei não tira de nós a obrigação de cumprirmos os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos eles vão mostrar o caminho da pureza, eles vão mostrar o caminho que agrada ao Senhor e, ao mesmo tempo, vão apontar para o nosso pecado que precisa ser tratado. Ora, qual é o grande resumo dos 10 mandamentos, da lei moral? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é um resumo da lei moral. Então vejam que, neste sentido,
Eu devo cumprir a lei. A palavra do Senhor não tirou de nós a obrigação de cumpri-la. Só que nós não cumprimos os 10 mandamentos para a salvação. Não, já somos salvos. Nós cumprimos para o nosso processo de santificação. Eu, como crente, não posso ter outros deuses diante de mim. Eu, como crente, não posso fazer imagem de escultura. Eu, como crente, não posso dizer o nome do meu Deus em vão. Eu, como crente, não posso me esquecer do dia de descanso, o dia de Shabat, o dia que o Senhor instituiu. Eu, como crente, devo honrar pai e mãe. Eu, como crente, não posso matar. Eu, como crente, não posso adulterar. Eu, como crente, não posso roubar. Eu, como crente, não posso usar de falso testemunho. Eu, como crente, não posso cobiçar nada de ninguém. Simples assim. Esta lei, ela, sim, deve ser obedecida. Repito, não para a salvação, mas porque somos salvos. Porque somos salvos, temos esta bendita lei para termos uma vida de santidade diante do Senhor. E por fim, nós vamos encontrar nesta lei simplesmente o fato de que ela não é contrário à graça do Senhor. A lei não contraria, ela não é contrária àquilo que Deus estabelece pela sua graça. Porque as pessoas fazem essa divisão, né? Lei e graça. Então, se é graça, não é lei. Se é lei, não é graça. Não. Veja, no Velho Testamento, a lei estava lá, mas a graça também. As pessoas eram salvas no Velho Testamento pelo quê? Pelo cumprimento da lei? Não, eram pecadores. Não havia como eles cumprirem toda a lei, porque quebrou um mandamento, quebrou todos. Não, eles eram salvos pela graça. Assim como aqui, no Novo Testamento, na igreja dos últimos dias, nós estamos debaixo da graça, mas devemos cumprir, porque a lei não é contrária à graça do Senhor. É isso que vai dizer o último artigo, o artigo número 7, diz assim: os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente condizem com ela, pois o Espírito de Cristo submete e habita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, no caso a lei moral, requer que se faça. Nós cumprimos a lei em Cristo Jesus. É muito simples. Cristo cumpriu a lei perfeitamente. Ele cumpriu toda a lei. Toda. Então, ele satisfez a justiça de Deus. Aí, Cristo toma sobre si os nossos pecados e morre em nosso lugar. Então, ele cumpriu a lei em nosso lugar perfeitamente. Somos salvos pela justiça de Deus. Deus não é injusto e nem é contraditório. O que nós encontramos lá no Éden, a ameaça do Éden, se cumpre em Cristo. E nós somos salvos por isso. Uma vez salvos, nós devemos agora cumprir essa lei, não para sermos salvos, repito, mas porque somos salvos. E devemos cumprir toda ela. Porque alguns acham que na lei moral o quarto mandamento não faz mais sentido. Ora, mas se Paulo diz que se eu quebro um mandamento, eu quebro todos, com que direito eu vou dizer que não devo guardar o dia do Senhor? Porque se eu quebro esse mandamento, quebrei todos. Não adianta. Devemos cumprir toda a lei do Senhor. Essa lei que nos auxilia. Essa lei que não é contrária à graça. Muito pelo contrário, suavemente ela vai nos conduzindo para uma vida de santificação. E por que é possível ao crente caminhar na lei do Senhor? Por causa de Cristo, a habitação de Cristo em nós pelo seu Espírito Santo. O Espírito de Cristo em nós faz com que livremente a gente faça as opções corretas da nossa vida. E quando quebramos um dos mandamentos, aí devemos ir ao Senhor em Cristo Jesus, ser perdoados, porque Cristo tomou sobre si todo o nosso pecado, ele mesmo cumpriu a lei perfeitamente e tomou sobre si os nossos pecados. Nós vamos a Deus, somos perdoados e continuamos nessa jornada. Irmãos, que
tenhamos isto no coração. E eu quero trazer aqui, não porque seja o principal mandamento, não é isso, mas é porque é o mandamento mais quebrado, mais violado que existe, é o quarto mandamento. Nós devemos nos lembrar do dia de descanso. Nós devemos guardar o dia do Senhor, que no Velho Testamento era o sétimo, porque apontava para a criação do universo. A obra de Deus foi a criação do universo. Quando ele termina a obra, ele descansa no sétimo dia. E no nosso caso, é o primeiro dia. Por quê? Porque é o descanso da obra de Cristo. Cristo fez toda a obra e no primeiro dia da semana ele descansou. Por quê? Porque ele ressuscitou. O que significa descansar? É simples. Não é que vai dormir ou descansar numa rede, não. Descansar é que não tem mais nada a ser feito. Quando Deus criou tudo que existe, até o sexto dia ele estava trabalhando ali, criando todas as coisas. Depois acabou, não tem mais o que criar. E aí ele, no sétimo dia, descansa da sua obra. Ou seja, estava cansado? Não, Deus não se cansa. Mas ele descansou porque não havia mais nada a ser criado. Tudo já estava ali criado e tudo era bom. Mesma coisa Cristo. No primeiro dia da semana, ele descansa. Por quê? Cristo estava cansado? Não, nada disso. Descansa porque mais nada precisa ser feito. Está tudo consumado. Tudo foi feito. Ele morreu, foi sepultado e no primeiro dia da semana ele ressuscita. Quando ele ressuscita, a obra está completa. Não há mais nada a ser feito. E Deus Filho, então, descansa no primeiro dia da semana, no domingo. E este é o dia da igreja dos últimos dias, a nossa igreja dos dias atuais. Este é o dia para ser guardado. Porque devemos, sim, obedecer e cumprir os 10 mandamentos. Desculpem a insistência. Repito, não para a salvação, mas para a santificação. Meus irmãos, que Deus os abençoe e que de fato vocês estejam firmes nesta visão dos 10 mandamentos. Eu gostaria de recomendar a que vocês olhassem o nosso Catecismo Maior e o nosso Breve Catecismo. É maravilhoso. Tanto o Breve Catecismo, que é destinado às crianças, como o Catecismo Maior, que é destinado aos adultos, ele vai tratar da lei moral, os 10 mandamentos, detalhadamente. Vai mostrar como se aplica a nossa santificação cada mandamento. Vou dar só um exemplo. O 5º mandamento diz que nós devemos honrar pai e mãe. Os nossos símbolos de fé, o nosso catecismo, vão dizer que ali não se aplica só de filho para pai, mas também de a honra aos mais velhos, a honra à liderança, a honra às autoridades, inclusive políticas. Os nossos símbolos de fé vão mostrar como se dão os desdobramentos de cada mandamento. Por favor, leia, vá lá, estude. E o catecismo é muito joia porque ele está estruturado em pergunta e resposta. Então, por favor, faça isso. Estude o nosso breve catecismo, estude o nosso catecismo maior no que diz respeito à lei de Deus com toda a sua explicação detalhada e certamente você vai crescer no Senhor. Que Deus o abençoe.